Oi, começando mais um vídeo aqui no canal. E sim, gente, o tema do nosso vídeo é: a Bíblia nos ensina, sim, como comer saudável, como nos alimentar saudável. Eu confesso pra vocês que eu não tenho muito hábito de ler a Bíblia. Sempre que eu leio a Bíblia, eu leio sempre mais a parte de finanças, administração. Eu não tenho aquele hábito de estar sempre lendo a Bíblia todos os dias. O meu pai tinha o hábito, eu sempre via de manhã, antes do café da manhã ou depois do café da manhã, ele lendo algum trecho da Bíblia. Eu não tenho esse hábito, porém, toda vez que eu tô um pouco estudando sobre administração, sobre finanças, que eu gosto um pouquinho, eu tenho lado voltado um pouquinho para isso, eu acabo buscando a Bíblia. Por quê? Eu aprendi com pessoas que eu já sigo há bastante tempo, que eu venho lendo livros, que eu leio livros, pessoas que eu vou seguindo assim mesmo, que fala que a Bíblia é um conjunto de livros mais importante do mundo, que às vezes a gente deixa de estudar porque não tem dinheiro, não consegue comprar um livro bom para estudar sobre determinado assunto, ou a gente acaba se endividando comprando livro, onde na verdade a Bíblia inclusive a minha, ó, é a pequenininha, eu tinha uma grande, eu perdi durante os encontros de casais, não sei onde eu deixei, eu acabei perdendo, mas eu tenho essa, que é um tesourinho também, e aí eu costumo usar ela sempre que eu tô precisando, que eu quero ler, eu uso ela. Então, eu acabei aprendendo com essas pessoas que na Bíblia, tudo que a gente tem, tudo que a gente passa no dia a dia, tudo que a gente quer trazer uma luz, alguma explicação, que não seja coisas aleatórias e que seja uma coisa mais profunda, que seja uma coisa que dá mais ensinamento, que a gente realmente quer um discernimento para a gente procurar na Bíblia, porque é um conjunto sim de livros importantíssimo que dá muita luz. E sim, gente, dá luz. Toda vez que eu pesquiso sobre finanças, sobre administração, sobre gastar dinheiro, sobre ganhar dinheiro, eu encontro um consolo, uma forma de, sabe, além de me consolar, esclarecer a minha mente e me deixar mais firme para enfrentar o dia a dia de finanças, de gasto, de dificuldade que a gente passa nessa parte e de tantas outras partes também, né? Porque não é só isso que eu leio. O que eu leio mais é sobre finanças. Bom, mas enfim, que eu quero falar para vocês aqui hoje é sobre alimentação. Eu sempre lia sobre isso, sobre finanças, sobre administração, mas eu nunca tinha chegado nesse ponto. Quem me trouxe até esse ponto da alimentação na Bíblia foi a doutora Gisela. Eu ando seguindo ela muito ultimamente, vendo muito post dela e assistindo os vídeos do YouTube dela e tô maratonando ela mesmo, porque ela é uma médica, uma nutricionista voltada à alimentação funcional, a uma alimentação que cura, que trata doenças. Então, como vocês já sabem, eu amo isso, eu amo falar de comida, eu amo falar de alimentação saudável e ela tem me focado muito, assim, me chamado muita atenção. E aí, em uma das lives dela no Instagram, ela falou sobre a Bíblia, ela explicou algumas coisas, gente, muito legal, que, nossa, a gente sabe, mas a gente não passa pela cabeça, a gente nunca para assim, sabe, na realidade, pra pensar, pra falar, meu, realmente isso tá acontecendo. E isso aconteceu com o que a Gisela tava falando, sabe? A doutora Gisela tava falando. Eu fiquei assim, meio impressionada. Depois eu falei, vou pegar a Bíblia e vou ler de novo e tentar fazer essa reflexão voltada pro meu lado. E aí eu lembrei, isso aconteceu, gente, porque eu me afastei um pouquinho do Instagram. Eu sempre gravava stories no Instagram quando eu tava vendendo doce, até depois também, influenciando as pessoas a comer saudável. Eu apareço, eu falo, eu brinco, eu gosto de me comunicar, de me falar. Só que de alguns, acho que já tem mais de 30 dias pra cá, eu me senti precisando, não sei, me preencher espiritualmente, buscar, sabe, assim, tinha alguma coisa que eu tava precisando. E para isso eu precisava ausentar um pouquinho das câmeras no Instagram. E eu fiz isso, me afastei. E aí, no que eu me afastei do Instagram, eu me empenhei mais em seguir pessoas. Não que eu me afastei, eu tô no Instagram. Eu tava no Instagram, eu continuo no Instagram, mas eu não tô aparecendo meu rosto, não tô falando tanto como eu falava. E aí, isso fez com que eu focasse, seguisse as pessoas do que eu realmente gosto, do que eu gosto de falar, do que eu quero. E aí, ouvindo a Gisela, eu senti a vontade de... Depois que ela terminou de falar, eu fui pegar a Bíblia, já li umas 3 vezes sobre a mesma coisa que ela falava. E essa vontade só vem me ardendo ainda mais de trazer aqui pra vocês o que eu senti, a minha experiência, e o que vocês também podem ler essa parte da Bíblia e isso possa tocar em vocês, principalmente vocês que gostam de alimentar saudável, que já me segue aqui, gosta do que eu falo e que de repente, como eu, no final de semana, ou de repente fica 15, 20 dias e não consegue voltar mais ali pro normal da alimentação saudável, essa parte da Bíblia
você parar e refletir, assim como eu fiz, como eu tô fazendo, você pode conseguir ajuda para dar continuidade nessa trajetória que você quer, que é comer, que é alimentar saudável, e a Bíblia tá ensinando isso de cor e salteado, e a gente não consegue muitas vezes entender. Tá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, que é uma coisa que eu nem sabia. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, quer dizer princípio, começo, onde foi ali que tudo começou. Gente, e o livro começa dizendo que a criação do mundo, a criação da humanidade, a criação de tudo de nós está aqui, começou Deus criando o céu e a terra. E a primeira coisa que tinha ali no céu e a terra, adivinha o que tinha? Água. E quanta pouca água a gente bebe. Ele fez tudo pensadinho. E sabe o que é mais engraçado? Que a gente faz tudo ao contrário. Deus começou o mundo, Deus começou a formar a criação do mundo, colocando água em primeiro lugar. O que a gente acorda, a primeira coisa que faz? Eu não sei vocês, mas eu quero é comer. Eu quero é beber café. Como se Deus tivesse colocado café a primeira vez no mundo. Isso quando tem gente que já acorda querendo beber refrigerante, né? Querendo tomar banho de refrigerante. Pois é, se Deus começou o mundo colocando água, o princípio de tudo começou ali, fez o mundo, água em primeiro lugar, junto ali, tinha que ter a água primeiro. A água é o essencial. Por que nós não acordamos e não vamos direto no filtro e não pegamos um copo de água e bebemos? Por quê? Gente, isso me abalou muito, porque apesar de eu gostar de comer saudável, eu como muito saudável, eu não sou muito chegada em beber muita água. Já tem uns 2 meses, mais ou menos, que eu tô com uma garrafa de vidro. Assim, eu encho ela de água e passo o dia tomando. E aí tem dia que eu não consigo tomar ela toda. É 1 litro de água só. Tem dia que eu não consigo tomar ela toda. Tem dia que eu tomo ela e 1,5. E por aí vai. Tem dia que eu esqueço de encher ela, sabe? A primeira linha dessa leitura bíblica que me deixou impressionada e me tocou muito. E que eu acredito que a partir de agora a água vai ficar mais presente na minha vida. E eu espero que vocês também possam ler. Não vai só pelo que eu tô falando, então pega a Bíblia e lê também. Porque eu não fui só pelo que a Gisela falou. Eu peguei a Bíblia, assim, eu já li umas 3 vezes essas partes, sabe? Então eu li, reli, falei, meu, mas isso aqui serve pra mim, isso aqui é verdade. Aí a segunda vez que eu vi, isso aqui não tem nada a ver, mas na terceira eu vi, mas realmente é verdade. Sabe por quê? Quando eu tava fazendo o tratamento na medicina chinesa, eu comecei a fazer, né? Porque, pra quem não sabe aqui, eu tive problema de infertilidade seríssimo. A medicina tradicional, normal nossa, não soube detectar o que estava acontecendo. Eu só fui tratada na medicina chinesa. E eu cheguei lá, eu não tinha só essa queixa, eu tinha azia, eu tinha problema intestinal, eu passava 15 dias sem ir no banheiro. E aí, a primeira dica que eles me deram foi: você vai precisar tomar mais água, precisa tomar mais água, precisa se hidratar, o seu corpo precisa tomar mais água. E aí a professora, né, porque é um grupo lá, é uma equipe de alunos, então era uma faculdade, é uma equipe de alunos, então a professora me chamou num cantinho e falou assim, ó, você não vai só tomar água, porque você não tem o costume de tomar água, você não gosta de tomar água. Se você pegar um copo de água e beber gut, isso aqui vai doer tudo. Você não vai gostar da experiência, você não vai querer voltar daqui 2 horas de relógio, daqui 1h30 e tomar outro copo d'água daquele, porque doeu. Então, geralmente, você não toma muita água por causa disso. Você não gosta, você não tem um hábito de tomar água, você não tá acostumado a tomar água direito, tomar bastante água, vai doer e vai ser difícil você voltar a tomar água de novo. E aí ela falou, o que você vai fazer? Toda vez que você encher um copo de água, 100 ml, começa por 100 ml, toda vez que você encher um copo de 100 ml de água, você segura no copo. Não importa o Deus que você acredita, não importa em que miragem que você acredita, mas tenta transmitir uma energia positiva para esse copo de água. Tenta imaginar que essa água vai te fazer bem. Sabe que essa água é gostosa. Tenta imaginar de onde essa água... Gente, ela foi falando tanta coisa assim comigo, tanta coisa. E aí, como eu sou católica, sou batizada na igreja católica, acredito na fé, na religião católica, eu aprendi. Aí eu rezava o Pai Nosso, eu trabalhava, então eu tomava água mais no serviço. Lá tinha um copão assim, que eu acho que ele era 200 ml, mais de 200 ml de água, e aí eu segurava com as 2 mãos. A gente já tava fazendo um plano pra depois de uns 3 meses, a gente tentar engravidar, então eu já tava com aquela espiritualidade de cura mesmo. Então eu segurava naquele copo ali nas 2 mãos e rezava o Pai Nosso, porque a única coisa que veio na minha cabeça foi que eu lembrei da instituição lá né, que Jesus ensinou lá, rezar o Pai Nosso e tal. E aí eu fazia isso, eu rezava o Pai Nosso. E naquilo, realmente, foi acontecendo.
eu nunca deixei que eu continue bebendo o mesmo tanto de água que eu bebia a partir daquele momento. Diminuiu bastante, mas eu sinto que naquele momento eu aprendi a beber água. Eu não bebia praticamente, era água nenhuma. Então, o ponto tá aí. A primeira coisa que Deus criou, a água. Primeira coisa que fala da alimentação é a água, que a gente precisa firmar nesses pontos bíblicos. Segunda coisa, gente, Deus criou as plantas, Deus criou as folhas, Deus criou os frutos. Depois, Deus criou as aves, Deus criou os peixes, Deus criou a carne, né, que é o animal, Deus criou os animais. E só depois Deus criou o homem. O que a gente faz quando a gente chega num restaurante ou quando a gente tá com muita fome e termina de fazer comida, coloca aquele prato de comida assim, mesmo que é saudável, né? Na frente da gente assim, a gente vai... agora eu vou. O que a gente tá fazendo? A gente tá se engrandecendo e o que a gente vai ali comer, na verdade, a gente não tem coragem de bater o olho e falar assim, nossa, que glória. Obrigada, meu Deus. Sendo que foi a primeira coisa que Deus criou. Deus não criou a água primeiro, Deus não criou as plantas, as frutas, a carne. Deus não criou a comida primeiro? Por que a gente tem que se reerguer primeiro? A gente foi o último. Eu lembro de alguns tios, pai, eu acho que o pai só fazia isso lá em casa, só fazia isso em Semana Santa, essas coisas assim, mas não era normal, não era uma tradição estar direto todo dia, toda semana rezando na frente do prato. Mas eu lembro de alguns tios da minha mãe que fazia isso, algumas orações, fazia pelo menos o nome do pai, né, para abençoar o que estava ali na frente, só depois começar a saciar da comida. Mas hoje a gente faz ao contrário. Ou não é? Quando a gente bate o olho assim no prato de comida, aquele sanduichão lá, quando a gente bate o olho assim, a gente se senta, a gente não sente a comida ali em primeiro lugar, a gente não coloca a comida em primeiro lugar, a gente coloca a gente. E foi uma coisa que eu trouxe pra minha mente, assim, sabe? Que bateu o olho, foi sobre isso. Que falta que a gente tem. Primeiro foi criada a água, depois as plantas com semente, né? Que são as que dão frutos, as plantas que dão frutos. Só depois os animais, né? Que é a carne e o homem. E aí no final Deus fala que ele criou tudo aquilo e que é para o homem dominar aquilo. Então, quer dizer, o homem vai ter acesso a tudo aquilo. Mas primeiro Deus criou tudo, depois o homem. E a gente chega se sentindo primeiro para depois sentir a comida. Primeiro a gente senta, a gente mostra que a gente chegou ali para depois a gente sentir a comida. E me tocou. Isso também me tocou bastante. Uma falta muito grande que a gente tem. Senta e come ali. Aí eu lembro da parte da minha azia, né? E aí eu lembrei da nutricionista. Na hora que eu tava lendo que isso me tocou, eu lembrei da nutricionista, né? Que ela falou que não é só os alimentos industrializados que causam azia, não é só o glúten que causa, né? Esses problemas no estômago que eu tinha. Que é o ato de eu comer correndo ali também, sabe? Eu falei, tá tudo na Bíblia. Que é isso? Sabe? Você comer ali correndo, quer dizer que você não tá abençoando, você não tá nem aí pela comida que você tá comendo, você só quer lhe preencher, sabe? Bem, parece ser bobagem, mas pra mim, eu sei que vocês vão ler, você pode tirar uma outra conclusão. Cada um tira uma conclusão diferente. A Gisela, por exemplo, sabe qual foi a colocação que ela colocou durante essa leitura? Foi que a gente vai comer, né? Primeiro foi criado a água, as plantas, os frutos e a carne, e a gente faz diferente. A gente senta com um pratão, um pedação de bife, só um pouquinho de salada, come uma fruta uma vez na semana, 2 frutas na semana, e faz tudo ao contrário. E ela fala que não, que a gente tem que começar comendo. A colocação dela, né? Pra você ver como que foi diferente da minha, do que eu tirei da leitura. A mesma leitura que ela fez, eu fiz. E olha a colocação diferente, mas com o mesmo sentido. Que a gente pode levar pra vida, que faz bem pra nossa alimentação. E aí ela fala que a gente tem que amanhecer o dia, né? Que nem eu falei, tomando bastante água. Passar o dia, o tempo todo, dando prioridade à água. Comer, quando for comer, dá prioridade a mais saladas, a mais verduras, comer bastante peixe, as aves, sabe? Dá prioridade primeiro a essas coisas e quem sabe uma vez na semana
comer a carne 2 vezes na semana, comer a carne, sabe? Porque veio por último, foi uma coisa que veio por último. O nosso corpo pede a necessidade por último, nosso organismo vai pedindo conforme foi feita a criação do mundo. Só que se a gente não parar, a gente não entende, sabe? Se a gente não parar assim e analisar direitinho, eu já vi muitas pessoas, assim, quando eu tinha uns 15, 16 anos por aí, que criticava outras pessoas porque não saía da igreja com a Bíblia debaixo do braço. Ah, tá com a Bíblia debaixo do braço, quer ver se é santo. Só que assim, as pessoas que criticavam essas pessoas que estavam com a Bíblia debaixo do braço, elas sequer sabiam o horário da celebração, né? Então, eram pessoas que não frequentavam. Era, assim, católico, mas não frequentava. E aí, hoje eu ficava olhando assim e falava, realmente. E quem tá na igreja não faz as coisas certas, tudo direto. Só que agora depois que a gente cresce, a gente vai vendo as coisas, a gente vai entendendo que o fato de você estar lendo a Bíblia não significa que você consegue colocar tudo em prática, porque você não consegue ler. Mesmo que você já leu a Bíblia inteira, o que tá na Bíblia é coisa pra gente e a gente vai vivenciando e a gente vai vendo. Outra coisa, quem escreveu a Bíblia foi escrita por pessoas que nem nós, foi pessoas que já viveram. E o que tá escrito nela tanto sobre comer, ensinando a finanças, ensinando tantas outras coisas, tem parte que deu certo e tem parte que deu errado. Fala de pessoas, conta a história de pessoas que viviam bem e depois de um certo tempo se desviou, ou pessoa que era se desviada e foi curada por Jesus e tantas outras coisas. Então, o que significa que o que eu ouvia lá atrás na minha adolescência não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia, sabe? Não é porque as pessoas liam a Bíblia que elas iam conseguir realmente mais com aquele esforço. Se a pessoa que estava lendo já tava difícil, você imagina que não tava lendo. Ah, pra que ir? O que tá indo, o que tá lendo direto tá pior do que eu. Mentira! É mentira. Porque cada um sabe o que ele aprende. Cada um sabe o que ele vive, sabe? Dentro de si, cada um sabe. Eu sei que as pessoas que me seguem falam assim, a Val fala isso, mas não é tudo isso. Ela come besteira. As pessoas da minha própria família falam. Ah, tu também vai dizer que tu não come besteira. Gente, a gente come, mas o fato de eu estar seguindo pessoas, de eu estar estudando e vendo sobre a alimentação saudável, o que o industrializado causa, o que as comidas que não é saudável causa para o nosso organismo, faz eu me afastar cada vez mais, fazer eu comer muito menos do que vocês, do que as pessoas que não estudam, que não vai atrás, que não tá nem aí, que não procura ser influenciada por esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, é uma coisa assim muito abrangente. E eu vim trazer, quando eu comecei, eu pensei, falei, não, eu vou gravar um vídeo no canal e vou falar sobre isso. Só que aí eu procurei ver outras partes, estudando outras partes, eu entendi que dá pra gente aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, esse vídeo, eu quero falar pra vocês, e pode vir mais um ou mais dois sobre a alimentação, sobre comida e sobre a Bíblia. Porque o que eu tô falando aqui pra vocês agora é uma introdução de um pedacinho de três linhazinhas ali daquela leitura, sabe? Que me tocou, que chamou a atenção pra mim. Então, eu quero convidar vocês a fazer isso. Você tá me seguindo, assim como eu indico médicos, como o Dr. Lai Ribeiro, como eu tô falando aqui agora da doutora Gisela, nutricionista, tem pessoas que me chamam no Instagram, aqui no YouTube é mais difícil. Mas no Instagram as pessoas chamam e me perguntam quem é essas pessoas que você tá seguindo? Quem foi a pessoa que fala isso? E aí eu indico, as pessoas começam a seguir. Então, é da mesma forma que eu indico, que eu falo para as pessoas seguir esse tipo de pessoas, vou falar para vocês. Esse livro, Na Alimentação Saudável, gente, vale ouro. Vale ouro. Tem chave de ouro aqui. Basta a gente estudar mais um pouquinho, colocar em prática, que vale ouro. Olha, eu não vou deixar esse vídeo muito grande, até porque, ó, não sei se você está percebendo o lugar que eu tô gravando, eu precisava procurei um lugar que tinha mais luminosidade, porque eu tô sem o meu tripé acabou quebrando. A Joana tá aqui do lado no quarto dormindo. Se eu aumentar muito aqui ou se eu demorar muito aqui, porque ela usa o celular com musiquinha pra dormir, pra qualquer barulho que tiver na rua não acordar ela. Então eu tirei o celular dela lá, a qualquer momento pode passar um carro na rua e ela acorda. Então eu tenho que devolver o celular logo pra ela. Então, enquanto ela dorme. Então, o que acontece? Eu vim pra cá gravar aqui, porque tá mais claro. Só que chegando no final do vídeo, eu quero deixar essa mensagem pra vocês. Eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente estão sobre a terra, e todas as árvores
O que Deus entregou pra gente? Olha o que Deus entregou pra gente. Entrego a vocês todas as ervas. Folhas. As ervas são as folhas que produzem sementes, são as árvores e estão sobre toda a terra. E todas as árvores que há frutos que dão semente. Tudo isso será alimentos para vocês. Deus deu algum salgadinho empacotado para nós comer? Deu? Deus deu alguma bolachinha recheada para nós comer? Que a garota aqui é viciada em bolacha recheada, ela não pode vacilar que se ela der vontade de comer uma, amanhã ela come mais outra, mais outra, mais outra. Deus não deixou isso pra gente. As pessoas, a gente tem a crença, pelo menos eu acredito, que tudo que tem de bom no mundo foi criado por Deus, foi instituído, foi deixado por Deus. Entre eles, a nossa inteligência, gente. E o que eu vejo num ponto, que eu ando vendo ultimamente, um ponto de vista muito legal que eu queria passar pra vocês aqui, antes de eu terminar esse vídeo. Deus deixou tudo que é natural. O verde, as aves, a água, o peixe, a carne. Só que quando Deus deixou isso, não existia a industrialização, então não existia tanta doença. Tudo era mais saudável. Só que Deus deixou também o homem. E com o homem, ele deixou um bem muito grande, que foi a inteligência. E aí o homem, com a inteligência dele, que Deus me perdoe, mas tem muita coisa que parece uma burrice, nossa. Deus pegou a inteligência do homem, então o homem é muito inteligente por obra dele. E aí o homem vai usar a inteligência dele a favor de quem? A favor dele, é claro. E aí ele usa o milho, que a gente poderia estar comendo natural, para trinturar e fazer o salgadinho para beneficiar quem? Ele. Porque o salgadinho triturado, ele vai durar mais tempo na prateleira, vai gerar mais lucro. E quem vai ser beneficiado? Ele. Então, não tem nada de errado, tá tudo certo. Porque foi instituído por Deus. A inteligência do homem foi a instituição de Deus, foi deixada por Deus. Tá na Bíblia. Sabe? A Bíblia tá ensinando tudo isso pra gente. Só que tem uma coisa também. Deus deixou homem inteligente. Do mesmo jeito que deixou o homem inteligente para gerar isso tudo, para fazer o salgadinho, ir para prateleira e gerar lucro para ele, Deus deixou inteligência para nós também, para você homem, para você mulher, para nós também. Que inteligência foi essa? De procurar usar o bem natural, gente. Sabe? Mas não tem problema comer o salgadinho. Não é pecado, gente. A gente tem um negócio de achar que pecar, morrer, o pecado é perigoso quando morre e vai pro céu. Eu penso diferente, não sei, talvez eu esteja errada, mas para mim o céu e o inferno tá aqui. Não tem coisa pior do que eu adoecer e ficar murmurando em cima da cama e tal. E muitas vezes a gente saber que aquela doença é por falta de cuidado. Deus nos deu, depois de ter dado água, ter dado tanta coisa natural, nos deu um bem tão precioso que foi a nossa vida, que foi o nosso corpo, e a gente não tá sabendo cuidar. Eu falo a real mesmo, que eu me tiro de mim, eu me tiro aqui dentro de casa. A gente não tá sabendo cuidar. Por mais que a gente tenta, que a gente consegue, é difícil, não é fácil que nos deu. Mas nada é fácil mesmo, a gente não acha nada por cima do cisco. E se a gente não tentar, não lutar, não tá todo dia aprimorando, estudando e seguindo, que nem eu falei que no primeiro vídeo aqui no canal, uma das dicas que eu dou, que eu falo para ter uma alimentação saudável, para conseguir continuar alimentando saudável, é seguir, ver as influências, ver quem são as pessoas que estão nos influenciando. Então, não é fácil mesmo. Semana passada, a gente foi ali num restaurante e era dia de churrascaria, né? Era dia de carne assada. E aí, eu lembrei totalmente da Gisela na hora. Porque sempre acontece isso que a gente vai na churrascaria. Eu sentei, coloquei a comida, né? Eu gosto muito de rabada. E tinha uma rabada, a cara da rabada tava muito gostosa. Coloquei feijão, arroz, macarrão, salada, verdura normal. E coloquei rabada e sentei e comi. E na hora que o Cleber estava vindo com o dele, quando ele colocou o prato na mesa, tinha um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz. E o resto era só carne assada. Eu só olhei pra ele assim, ele já sabia do que eu tava olhando. Falei, meu pai amado. Não precisou falar nada, ele só falou assim, feijão e arroz eu como em casa todo dia. Então, sabe? E como eu tô seguindo e estudando, e é eu que cuido dessa parte aqui em casa, que é a parte da comida, da alimentação, né? Que a Bíblia ensina, e agora vai ser mais um livro para mim estar sempre estudando e aprimorando isso, porque é uma responsabilidade minha. Se acontece, hoje eu penso assim, se acontece alguma coisa na parte da saúde comigo,
com Clebson ou com Joana, e eu vejo que foi devido à alimentação, a responsabilidade é minha, a culpa é minha, porque isso tá nas minhas costas. Isso é uma responsabilidade minha. A responsabilidade dele é sair e buscar o dinheiro e resolver outras coisas. Parte da alimentação é uma responsabilidade minha. É ele que compra, é ele que traz para casa, mas a forma de preparar, o que vai comer, que hora vai comer, é uma responsabilidade minha. Então, a hora que eu vi o prato que ele colocou lá na mesa, que eu só olhei para ele assim com aquela cara e ele respondeu aquilo para mim, feijão com arroz eu como em casa todo dia. A única coisa que não me revoltei, não senti raiva, não me senti desvalorizada, não senti nada. E se vocês fazem comida todo dia e depois alguém da família desveia pra comer uma comida que não é saudável, um dia vocês vão passar pelo que eu tô falando agora e vocês vão entender. Sabe o que eu me senti? Vou ter que caprichar ainda mais na semana, porque depois desse prato de carne aqui, esse corpo vai precisar de reajuste. Porque eu sei, eu sigo nutricionista, eu sigo médico, eu sei até os dias, as horas que o estômago, que o corpo leva para decompor, para desfazer aquela carne que o Cleber estava comendo. E que eu sei que ele ia precisar, depois daquele prato de carne, ele ia precisar de comer mais legumes, comer mais verduras, comer alguns limãozinhos, chupar algumas laranjas, sabe? E eu simplesmente respirei e falei assim, vou ter que me preparar para durante a semana, pro cardápio durante a semana. E eu fiz isso. Ele nem percebeu, mas eu fiz. A gente passou uma semana depois daquele prato de carne. A gente comeu carne 2 vezes só na semana. E ele nem sentiu carne vermelha, tá, gente? Acho que, se não me engano, 2 dias eu fiz farofa de ovo. Tinha toicinho, fritei. Fiz uma farofa de couve e a gente foi incrementando. Tinha frango, fiz frango e aí no outro dia eu fiz pé de frango e fui variando. Mas eu consegui. Naquele dia, durante a semana, a gente comeu carne só 2 vezes. E detalhe, tava cheio de carne no freezer ali no fundo. Só que eu fiz de propósito porque eu lembrava da carne que ele tinha comido lá. É uma responsabilidade minha se eu não manter Clebson com saúde, se eu não valorizar o que Deus tá me dando, as bênçãos, as graças, tudo isso que Deus tá proporcionando pra mim. Eu vou perder, sabe? Quem trabalha, quem traz as coisas ele mesmo fala, quando às vezes ele volta pra casa, eu não sou de fazer café à tarde, não sou mesmo, não faço. E aí, vai dando assim 4h30, 5h, eu falo, eu não quero fazer café. Mas aí, quando não tiver alguma fruta, alguma coisa que eu sei que ele gosta muito, que ele não vai recusar, quando ele pedir o café, eu faço. Mas se eu não tiver essa fruta, eu tenho que fazer o café, não tem jeito. Mas se eu tenho a fruta, não me importa, porque aí ele chega e fala, amor, café, alguma coisa pra comer. Eu falo, tem tal coisa, pega e come, que é alguma fruta que ele gosta, sabe? E não adianta, é sobre isso, gente. Acho que eu falei demais, é isso. Beijo. Não esqueça de deixar um like aí, tá? Se não for inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra toda vez que tiver vídeo novo, que inclusive vai ter umas 2 reprises, uns 2 vídeos sobre a Bíblia nos ensinar a comer saudável, tá? E aí, ativa o sininho aí pra você estar recebendo essas notificações, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.